Meus amigos, o que você faz hoje ou deixa de fazer pode mudar a sua história e a história de outras pessoas. Nessas últimas semanas, nós fomos desafiados a aproveitar oportunidades e os encontros com as pessoas para fazer atos de bondade. E algumas coisas muito bonitas aconteceram, a gente tem ouvido os relatos. Continue fazendo isso. O que você faz produz ondas. Os seus atos de bondade, a sua fidelidade não caem no vazio e no esquecimento, mas eles repercutem na eternidade. Muitos de vocês que nos assistem aqui neste encontro online têm sido generosos para com a comunidade Encontro, orando, contribuindo e sustentando a nossa missão. Essas atitudes de bondade e generosidade repercutem na eternidade de pessoas que têm ouvido o Evangelho anunciado na nossa comunidade. Ondas. Atos de bondade, meus amigos, produzem ondas. Quando somos fiéis, produzimos ondas. O nosso autocontrole ou domínio próprio, como queiram, produz ondas. Por exemplo, há uma palavra na sabedoria da Bíblia, em Provérbios capítulo 15, que fala muito bem disso. A resposta dura suscita o furor, produz ondas negativas. E a resposta branda desvia a ira, produzindo ondas do bem. Aliás, a nossa fidelidade a Deus, ela se mostra, ela se revela, ela aparece nos atos de bondade e no nosso autocontrole. A palavra autocontrole ou domínio próprio é uma palavra que encontramos com certa frequência na Bíblia. Ela é uma das virtudes cristãs. Esta palavra, ela tem origem na língua grega e literalmente no grego se diz enkrateia, domínio próprio, autocontrole. Isso significa, no grego, o poder de conter e controlar a si mesmo. A capacidade de controlar e ter o domínio sobre os seus próprios impulsos, sobre suas próprias emoções e sobre suas próprias paixões. Já dizia a psicóloga Marisa de Abreu, autocontrole é a própria harmonia e paz interna que se manifesta no comportamento. Quer dizer, é algo que acontece dentro de nós e se manifesta fora de nós. Veja a diferença. A bondade é algo que acontece na relação com outras pessoas. O autocontrole é algo que acontece dentro de nós, na relação comigo mesmo. A mansidão diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com o seu próximo, enquanto o domínio próprio trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesma. Talvez você que está nos acompanhando, quando ouve isso, diz, mas é difícil. É verdade. Se nós olhamos para a história bíblica, nós vamos encontrar um personagem chamado Simão Pedro, que era discípulo de Jesus. Simão Pedro frequentemente perdia o controle sobre si mesmo. Numa dessas ocasiões, quando Jesus estava sendo preso no jardim do Getsemane, Pedro, num impulso descontrolado, incontrolado, saca de uma espada e atinge, cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote que estava entre os que prenderam Jesus. Imediatamente, quando vê aquela cena, Jesus repreende Pedro por sua
sua atitude de descontrole, por sua perda de domínio sobre si mesmo. Jesus o repreende e Jesus toma a orelha cortada e restaura e cura aquele servo do sumo sacerdote. Eu até diria, pensando em nós mesmos, na nossa capacidade e força, ter domínio próprio, ter autocontrole para nós mesmos não é apenas difícil, mas eu diria é impossível. Observe que a bondade e a fidelidade e o autocontrole sobre o qual nós temos conversado aqui durante essa série são chamados na Bíblia de fruto do Espírito. Esse é um detalhe importante que a gente precisa observar. Bondade, fidelidade e autocontrole são chamados de fruto do Espírito. O que isso quer dizer? A maior parte das pessoas faz uma tremenda confusão quando se trata de entender e interpretar o efeito da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Acham que o Espírito Santo tem a ver com manifestações de emoção ligadas à música, ao louvor e a outras experiências sensoriais. A Bíblia diz algo bem diferente. Na Bíblia, a ação do Espírito Santo sempre está ligada ao efeito, ao fruto, ao resultado que a palavra de Deus produz em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, uma das cartas escritas por Paulo, um dos seguidores de Jesus, e que nós encontramos no Novo Testamento, ele vai nos dizer que quando o Espírito Santo entra ou está na vida de uma pessoa, podem surgir 9 situações diferentes, aparecem 9 virtudes diferentes. São elas: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Quer dizer, você quer saber se você tem o Espírito Santo? Estes são os sinais. Se estes sinais estão em sua vida, estão no seu comportamento, se essas virtudes estão presentes em você, é sinal de que o Espírito Santo está em você. Se elas não estiverem presentes em sua vida, talvez algo muito complicado esteja acontecendo com a sua vida espiritual. Observe, por exemplo, que bondade, fidelidade e domínio próprio, sobre os quais nós falamos aqui nas últimas 3 semanas, são sinais da presença do Espírito Santo em nossas vidas. São virtudes, e por isso são chamadas de fruto do Espírito, que não podem ser geradas por nós mesmos. Elas não repousam em nossas próprias habilidades. Isso significa que apenas o Espírito Santo é quem pode produzir em nós tais qualidades. Por exemplo, eu lembro bem da minha infância. Eu tenho apenas um irmão, 5 anos mais jovem do que eu, e como acontece entre irmãos, havia situações muito boas, de alegria, de brincar juntos, etc., mas também havia situações onde a gente brigava. Eu lembro bem de que uma época eu e meu irmão começamos a adquirir o costume, sabe lá de onde, de dizer palavrão, um para o outro, em reação a diversas situações. A mãe, percebendo aquilo, foi nos chamando a atenção, mas foi como se estivesse falando para o vento. Lembro que um dia eu e meu irmão estávamos perto de nós, perto um do outro e perto da mãe, e eu disse um palavrão e meu irmão disse um palavrão em resposta. A minha mãe, no impulso de nos corrigir e de não querer que os seus filhos tivessem esse costume, nos deu um tapa na boca, em mim e no meu irmão. Qual foi o resultado daquilo? O que você acha?
Dali para frente, a gente não falava mais palavrão na frente da mãe. Mas quando estávamos longe dos olhares atentos da mãe, nada mudou. Então, o que eu quero dizer? De que produzir coisas, essas virtudes, coisas boas na nossa vida, e especialmente este autocontrole, não está em nós mesmos, não está em nossas habilidades. Nem os alertas da mãe resolveram, embora eles sejam importantes, nem o tapa da mãe resolveu, mas essas virtudes, e entre elas o autocontrole, ele só passa a habitar em nós quando o Espírito Santo entra em nossa vida e ele nos transforma de dentro para fora. É que nós precisamos reconhecer, meus amigos, de que há uma força, um poder mais forte do que nós mesmos em nós, e que habita em nós e que frequentemente em diversas áreas da vida nos empurra e nos obriga a fazer coisas, a dizer coisas que fogem ao nosso controle. Como é que eu produzo isso, este autocontrole em minha vida? A Escritura Sagrada tem um caminho muito simples. Como eu disse há pouco, o Espírito Santo ele se vincula à palavra. Por isso, você quer ter autocontrole? Leia a palavra, ouça a palavra, estude a palavra, não como um objeto mágico, mas como algo do qual você se alimenta a cada dia e que vai produzir boas virtudes que agradam a Deus e que te fazem bem em sua vida. Então, ouça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus a cada dia e ore, pedindo a Deus. É o Espírito Santo que cria uma capacidade de autocontrole dentro de nós. Uma habilidade que regula o nosso comportamento e nos leva a agir de uma forma mais equilibrada. Precisamos entender o que acontece. Uma pessoa com autocontrole recebe do Espírito Santo as capacidades de dominar os impulsos gerados pelas emoções. Isso porque, não sei se você já se deu conta, as emoções em si, elas de algum modo não podem ser controladas por nós, pois elas são reações espontâneas e automáticas a uma determinada situação. Por exemplo, nós simplesmente não podemos controlar se vamos ou não ficar tristes, se vamos ou não dar uma risada, se vamos ou não nos apaixonar por alguém. Já percebeu que isso foge do nosso controle? Já dizia John Webster, não é livre o homem que não governa a si mesmo. A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. Os sentimentos, meus amigos, eles surgem sem pedir autorização. E por isso é inútil tentar controlá-los com nossas próprias forças. No entanto, o que todos podemos e devemos fazer é controlar as nossas atitudes. Estas sim estão sob o nosso controle. Se alguém bate no seu carro no trânsito, por exemplo, e você é inocente, a raiva vai surgir. E não podemos controlar essa emoção. No entanto, nós podemos controlar a maneira como agiremos com essa raiva. Eu posso respirar fundo, descer do carro e resolver o problema por meio do diálogo, ou posso simplesmente agredir o indivíduo que bateu no carro. José era um homem que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. É uma história da Bíblia. Deus salvou a sua vida, cuidou dele e o abençoou a ponto de ele se tornar o primeiro-ministro do faraó. Um jovem promissor e bem-sucedido. Até que um dia a esposa do comandante do exército chamado Potifar
jogou um charme, se insinuou para José. Emoções a mil. Ela não se controlou. José sim. Por que essa diferença? É porque José tinha em si o Espírito de Deus e ela não. Essa é a diferença. O controle das nossas emoções não está em nós mesmos, nem das nossas atitudes, mas são uma obra do Espírito Santo em nós. O que eu faço com isso? O que você faz hoje ou deixa de fazer pode mudar a sua história e pode mudar a história de outras pessoas. Os seus atos de bondade, a sua fidelidade não caem no vazio e no esquecimento, mas eles repercutem na eternidade, criam ondas e fazem diferença. O que você faz hoje pode mudar o mundo ao seu redor. Você está com o celular aí perto de você? Enquanto nós acompanhamos uma canção que complementa e ilustra o que ouvimos até agora, pense em alguma pessoa. Alguma pessoa que precisa de encorajamento, alguma pessoa doente que precisa ouvir uma mensagem de força, de fé, alguém que precisa de consolo, um pedido ou uma oferta de perdão, alguém com quem você não se encontra há muito tempo e de quem se distanciou. Pense em uma pessoa. E depois da canção, pegue e mande uma mensagem para essa pessoa. Vamos criar ondas de bondade. Veja uma parte dessa música que já vamos assistir aqui no clipe. Cedo eu me acordo à oração. É o coração que está apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto aonde é que foi. Alguém me explica, por favor, aonde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles. Sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, a começar em mim. Amor que tanto quero ver, a começar em mim. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros, fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão. Se nosso bem mais precioso não faltasse, quando para ouvir, para entender o meu irmão. Acompanhe essa canção em espírito de oração, porque ela, na verdade, é uma oração. E que Deus abençoe você. E não esqueça, depois da canção, pegue o seu celular e mande uma mensagem para alguém. Crie ondas na vida de outras pessoas. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim.
amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.